Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião mensal do Centro de Doenças da Mama. Vamos dar início às nossas reuniões de 2024. Ó, espera só um pouquinho, que eu vou desconectar. Agora eu consegui. E agora é pior que você começou a gravar, né? Depois a gente edita, então. Aham. Então, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Todos sejam bem-vindos às nossas reuniões, iniciando agora 2024. A gente vai iniciar com uma agenda um pouquinho diferente esse ano, como eu coloquei no grupo. Nós vamos ter reuniões 2 vezes por mês, onde a primeira terça-feira será sempre uma reunião clínica e na terceira terça-feira do mês o tumor body. Mas como a gente está começando no meio de fevereiro e a gente teve recentemente o San Antônio, então nós vamos começar com as reuniões clínicas. E hoje a gente vai ter o Pós-San Antônio trazendo as principais apresentações e divididas entre as principais apresentações na mastologia e as principais apresentações na radioterapia. Então, Iris, eu acho que você podia começar conversando com a gente, apresentando o que teve de novo na área da mastologia esse ano no San Antônio. Perfeito, Cá. Obrigada. Então, obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar aqui. Importantes, talvez, para as mudanças da prática. E depois eu vou comentar alguma coisinha rápida ali dos pôsteres. Infelizmente, não dá para colocar tudo, porque senão ficar a hora toda falando e nós vamos dividir ali com a radioterapia. Então, assim, primeiro estudo que eu queria comentar, que acho que foi um estudo super interessante, é o estudo Ícaro, né? O estudo Ícaro, ele foi apresentado, na verdade, ele veio num racional, né, de tentar estabelecer qual que é o impacto, né, das células tumorais isoladas pós-quimioterapia neoadjuvante. Então, ele parte, né, de que considera-se pelos estudos anteriores, né, que quando a gente tem uma axila positiva e a gente permanece com uma macrometástase ou uma micrometástase pós-quimionel, a gente trabalha com um índice muito alto, né, de comprometimento axilar. Então, se vocês olharem aqui na parte de cima, eu estou sem o cursor, mas os índices chegam a 64% de comprometimento na axila na pós-quimionel. Já na célula tumoral isolada, esse percentual, né, ele está descrito em 37,5 nesses estudos, mas se vocês observam, é um número muito pequeno, né? Então, são só, na verdade, 24 casos que estavam descritos no total dos 3 principais estudos, então é difícil a gente poder concluir algo, né, com um N tão pequeno. Então, fica essa dúvida, e é nesse intuito que esse estudo trabalha. E ele vai procurar, então, determinar com que frequência a gente tem mais linfonodos positivos, né, quando encontra no linfonodo sentinela as células tumorais residuais. Ele vai tentar estimar as taxas de recorrência axilar e de recorrência invasiva e vai comparar, né, os resultados das pacientes que foram tratadas pelo estudo retrospectivo e que fizeram esvaziamento e as que não fizeram. Então, é um estudo multicêntrico que nós temos até muito orgulho, né, de falar que estamos ali, né, vocês verem no Brasil, o Centro de Doenças da Mama, na figura do Nossa Senhora das Graças, né, pôde participar do estudo. E ele incluía, então, é um estudo retrospectivo que incluía tumores de todos os tamanhos, T1 até T4, N0 até N3. As pacientes tinham que ter feito, né, quimioterapia neoadjuvante, seguida da cirurgia, e tinha que ter o diagnóstico das células tumorais isoladas na congelação ou na parafina.
tinha exigência do linfonodo sentinela ter sido mapeado ou por um duplo marcador ou pela dissecção seletiva, né, com clipe, e era considerado tanto a detecção por HE como por imunistoquímica. Foram excluídas, então, apenas os casos estádio 4, carcinoma inflamatório, né, e os casos onde não foi realizado o sentinela. Então, nesse... Só um pouquinho que aqui tá me... Só um segundo. Tá na frente aqui. No total, eles incluíram de início 694 pacientes no período de março de 2008 a maio de 2022. Aí foram excluídas algumas que não preenchiam os critérios, os que não tinham sentinela encontrado, não tinham neoadjuvância, enfim. Saíram fora 111 casos e ficou no total uma amostra de 583 casos com as células tumorais isoladas no sentinela, sendo que dessas pacientes, a maioria não tinha sido submetida a esvaziamento axilar. Então, 401 não tinham realizado e 182 foram as que foram submetidas a esvaziamento. O tempo médio de segmento ainda é muito curto, um tempo médio de 3,2 anos. Como ele é um estudo, né, retrospectivo, então ele simplesmente vai relatar o que aconteceu, por isso que teve esse maior percentual de esvaziamento axilar, porque era o que cada serviço optou por fazer na sua situação, na sua indicação. Então, quais são... Deixa eu só um pouquinho que eu não consigo aqui ver o meu slide. Me atrapalhei aqui com a janela. Eita. Ok. Agora, nossa. Gente, desculpem, é que a barra a barra de todos está aparecendo na frente do meu slide. Eu não consigo ver. Aí não consegue ver o slide, né? Eu Eu não vejo isso. consigo ver o slide, eu não consigo tirar a barra. Não dá para Só ler, pra né? ver. Uhum. Aí Sorry. some todo mundo, você não acha mais para colocar, para voltar. Não acho mais nada. Só um segundo, vamos ver se agora. Vou tentar minimizar tudo aqui para ver se. Nem que eu não me veja aqui. Mas... Eu acho que se você minimizar lá no cantinho onde aparece todo mundo, Iris. Aí, tá aparecendo agora o slide? Tá, né? Tá. Uhum. Tá. Então, quando eles foram analisar, né, entre os pacientes que tinham realizado o esvaziamento e os que não tinham realizado o esvaziamento, tem as características, então, da amostra, né? A gente vê que 62%, na verdade, em estadiamento clínico, né, teve uma diferença de linfonodo, teve uma diferença de tipo histológico, teve uma diferença de comprometimento de invasão linfovascular, mas era porque realmente vamos dizer, as amostras eram diferentes. O que foi encontrado? Então, dessas pacientes que tinham as células tumorais isoladas e que foram esvaziadas, então a gente está analisando, claro, só o grupo das 182 pacientes. Então, nesse grupo, o percentual de positividade de linfonodos adicionais na axila encontrado foi de 30%. Só que olhem só, desses 30%, a maioria eram células tumorais isoladas. Então, 18% desses 30% continuou sendo só células tumorais isoladas e de macrometástase mesmo, que teria maior impacto, apenas 5%. Então, a gente já, se vocês compararem que numa
numa macrometástase, a gente tem 60% de linfonodos adicionais, numa célula tumoral isolada, eu só vou ter 5%, na verdade, de macrometástases nesse esvaziamento. E eles fizeram uma subanálise, então, conforme a axila, conforme o linfonodo, né? Se o linfonodo interferia nesse resultado, ou seja, se as pacientes que eram clinicamente negativas de linfonodo eram iguais às que eram positivas. E o resultado foi bem parecido. Então, no N0, esse percentual de 30 baixou para 27%, e nas N positivas ficou em 31%. Então, não teve diferença significativa em número de linfonodos adicionais, independente de como era o status dessa axila no início. Em relação à recorrência axilar, né? Na recorrência axilar, eles dividiram duas análises. Primeiro, em que eles avaliaram todas as recorrências locorregionais e não teve diferença. Depois, eles subdividiram só as recorrências axilares isoladas. E também não teve diferença. Então, em termos numéricos, né, as recorrências isoladas aconteceram em 1,3% apenas dessa amostra. Já quando avaliaram a recorrência axilar comparando o esvaziamento e não esvaziamento, não teve nenhuma diferença significativa. Quando foram avaliar as recorrências à distância, ou seja, qualquer recorrência invasora, seja locorregional ou seja à distância, eles não avaliaram tudo em conjunto. Também mostra a mesma replicação, né? Então, o índice total de recorrência invasora em 5 anos foi de 18%, e esse percentual, quando era dividido nas pacientes que fizeram ou não esvaziamento, não teve diferença significativa. 19% nas que fizeram esvaziamento e 16% nas que não fizeram, com um P não significativo, mostrando que não impactou a realização do esvaziamento axilar nessa situação. Agora eu consegui acertar meu slide. Então, assim, o que acontece nesse estudo, os principais fortes dele, né? É uma casuística grande, se a gente considerar que é uma situação rara, né? Então, você conseguir juntar esse número é difícil. Existe uma dificuldade muito grande a gente ter um estudo prospectivo nesse cenário, então, muito provavelmente a gente tem que trabalhar só com o dado retrospectivo, e nesse ponto, pela multicentricidade, pela grande N, né, ele tem uma relevância. Isso foi também comentado lá no final, quando eles fazem o Year in Review, né, e comentam os principais estudos. Então, esse estudo teve um destaque justamente pela sua importância de avaliar um dado que é raro, mas que é importante a gente saber em relação à conduta. E qual que é a conclusão, então, dos autores? Eles sugerem que então, a probabilidade, né, de ter linfonodos adicionais com macrometástases é muito pequena, girou em torno de 5%, não teve impacto, né, em recidiva, não teve impacto na recorrência invasora, e então eles sugerem que nesse cenário não haja necessidade de fazer o esvaziamento axilar, mas claro que colocando as limitações do estudo, né, e a perspectiva que ele tem que ser analisado. Quando foi feita a discussão depois do artigo, acabei não colocando aqui, mas também a conclusão, né, a sugestão é de que se siga não esvaziando esse grupo de pacientes pelo baixo impacto que vai ter na sequência. O segundo estudo que eu queria colocar, que também foi bem importante, é o estudo Senomac. Então, no Senomac, o que a gente tem? A gente trabalha eles trabalharam no racional do Acosog Z011 e do Amaros, então eles estão buscando, com a proposta desse trial, esclarecer algumas situações que não ficaram definidas nesse estudo, como algumas seleções, né, de alguns tipos de pacientes, os campos, especialmente da radioterapia, a avaliação de pacientes que foram submetidas à mastectomia. Então ele busca trazer mais dados, né, complementando esses dois estudos prévios já nesse cenário. Então, ele é um estudo prospectivo, randomizado, um estudo de não inferioridade. O endpoint primário é a sobrevida global. A margem de não inferioridade que eles toleraram foi 2,5%, e o endpoint secundário foi sobrevida livre de recorrência.
Então, nesse perfil, o que foi de diferente? Eles incluíram os T3, né, que os outros estudos só permitiam T1 e T2. Eles tinham como obrigatoriedade a realização do ultrassom axilar, que é uma coisa que a gente já usa na prática, mas nos outros estudos não estava incluído nos critérios. Também permitiram os casos masculinos, foi incluído tanto pacientes de cirurgia conservadora quanto de mastectomia. As pacientes tinham que ter até 2 linfonodos sentinelas positivos com macrometástases e não poderiam ter nenhuma contraindicação para a realização dos tratamentos adjuvantes. Então, é um estudo multicêntrico, mas a grande maioria das pacientes é da Suécia e da Dinamarca. O N total dele foi 2.766 pacientes. Nessas 2.000, então, ficaram 1.205 que faziam o procedimento habitual, que era o esvaziamento axilar, e 1.335 que eram submetidas à intervenção, que seria não esvaziar. A média de segmento deles foi de 47 meses, a média de idade foi de 61 anos, e eles tiveram um número de pacientes masculinos, mas infelizmente um número muito pequenininho, né? Apenas 10 pacientes masculinos. A média então, falando dos resultados já do perfil, né, da amostra. Então, a média de tumor que eles obtiveram foi de 2 centímetros, apesar deles permitirem a inclusão dos T3, vocês verem também o N do T3 incluído foi muito pequeno, foi 5,8% da amostra. Eles tiveram como também um ponto positivo a inclusão de carcinoma lobular em 19,8%, que seriam 504 pacientes, o que também nos estudos prévios não estava muito bem representado. Em relação ao subtipo, né, molecular, eles não fizeram critério, mas a grande maioria das pacientes, como era esperado, eram pacientes luminais, né, com receptores positivos e HER negativos, 2.200 pacientes. Em relação à axila, então, a maioria das pacientes teve apenas um linfonodo sentinela positivo, 34% dessa amostra tinha extensão extranodal, que também é um dado bom comparado com os estudos anteriores, né? A gente teve uma representatividade maior. A média de linfonodos ressecados no esvaziamento foi 15, no sentinela foi 2. A presença de linfonodos adicionais sentinelas com micrometástase aconteceu em 10%. Em relação aos sentinelas, vamos dizer, depois, quando tinha positividade, se um sentinela estava positivo, né? No esvaziamento axilar tinha mais 31% positivo e em 2, 51% de positividade. Então, em relação ao tratamento, 36% da amostra foi submetida à mastectomia, esse também é um percentual que ficou muito bom, ficou acima dos estudos anteriores. Agora vem o detalhezinho que em relação à radioterapia, a grande maioria das pacientes foi submetida à radioterapia linfonodal. Então, olha, 88% nas pacientes que foram submetidas a esvaziamento e 89% nas pacientes que não fizeram esvaziamento tiveram rádio dos linfonodos. Então, isso faz, né, com que a gente tenha, né, um viés, não é um viés, mas acaba sendo, vamos dizer, possível avaliar esse resultado apenas nesse perfil de pacientes, né? Então, ele vai girar mais no perfil do Amaros, né, que trabalhou com a rádio dos linfonodos e não no perfil do Z011, onde não tinha essa inclusão de radioterapia. Então, isso é bem importante de ressaltar. Em relação ao tratamento sistêmico, né, eles fizeram o tratamento habitual, que era indicado ali pelo oncologista. Então, níveis de recorrência. A sobrevida livre de recorrência entre os grupos que fez esvaziamento e não fez esvaziamento ficou praticamente igual, 8% no esvaziamento e 7% no que não fez esvaziamento, e a estimativa de sobrevida livre de recorrência em 5 anos também vocês viram que ficou muito parecido, 88% versus 89%, então, obviamente, não teve uma diferença significativa de recorrência livre de doença.
Em relação à não inferioridade, então ficou dentro, né? Ele se mostra que a não realização de esvaziamento axilar não é inferior à realização. Quando eles tentaram fazer análise de subgrupos para ver se tinha alguma diferença, né, em relação à idade, ao tamanho, ao número de linfonodos ou ao tipo de cirurgia, todos esses fatores foram analisados por eles e não mostraram diferença significativa. Então, aqui só para fechar, né, que eu acho que ficou muito legal desse estudo, é a inclusão desses 38% de mastectomias, né, então a gente tem uma representatividade maior na mastectomia, a gente tem uma representatividade maior de invasão extracapsular, também do subtipo lobular, que não estava tão presente nos outros estudos, mas a gente tem que lembrar essa questão da radioterapia, que são pacientes que fizeram radioterapia linfonodal. Agora, vou falar um pouquinho de uma meta-análise que foi apresentada na mesma plenária que esses dois anteriores, que foram na sessão número 2, né, no segundo dia de San Antônio. E essa é uma meta-análise que ela busca fazer uma revisão de todo o tratamento axilar na doença inicial. Então, ela engloba 29 estudos randomizados com mais de 20 mil pacientes, e o autor divide isso por eras, né? Então, eles começam colocando que a gente vem de uma era, né, lá pré-linfonodo sentinela, que ele divide, que tem desde 1950 até os trials de 1990, e depois ele divide a era do linfonodo sentinela, que começa em 1990 até 2010, onde foi, vamos dizer, a busca ali dos estudos randomizados nesse assunto. E ele vai dividir como, vamos dizer, fator de avaliação, ele vai fazer duas avaliações: mais cirurgia, tratamento axilar versus menos tratamento axilar, ou seja, não dividindo especialmente o quê, só comentando, vamos dizer, um tratamento maior versus um tratamento menor, e ele vai comparar a dissecção axilar com a radioterapia axilar. Tá? Então, esses são os itens, é a forma como foi programada a busca e a apresentação desse estudo. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eles detalham, né, que na era pré-linfonodo sentinela, que vai até 95, esses são os estudos que eles encontraram, e aqui estão vamos dizer, os objetivos do estudo. Então, por exemplo, 4 estudos avaliaram esvaziamento versus não esvaziamento. Outros avaliaram esvaziamento mais avaliação de radiação na fossa versus não. Então, cada um teve uma particularidade, mas isso ficou, vamos dizer, agrupado como mais versus menos. E no total fecharam esses 29. Então, primeiro, para a gente falar, porque acaba sendo confuso, né, a própria diagramação, né, do que eles fizeram, primeiro vamos falar um pouquinho do que eles encontraram do tratamento, maior tratamento versus menor tratamento. Então, quando foi analisado, eles fizeram a tabela dividindo pelas eras, ou seja, se vocês verem aqui esses primeiros estudos que aparecem são da era pré-linfonodo sentinela, aí eles fazem toda a análise e eles concluem que não tem uma diferença significativa na recorrência loco-regional nessa era. Quando analisa a era do linfonodo sentinela, também não tem, e quando ele faz a análise total, né, ele vai ficar com esse 0,91, cruzando, né, a linha, então vai dizer o intervalo de confiança cruza a linha até de 0,78 a 1,06, então ele não é significativo, ou seja, isso fala que as pacientes que foram tratadas com mais tratamento na axila não tiveram diferença em recorrência locorregional comparada com as que menos. Mas, quando eles detalham, né, o que é essa recorrência locorregional, aí aparece a diferença. Se vocês verem, a maioria dessas pacientes que recidivaram na mama, né? Então, na mama, realmente, essa recorrência não é diferente, mas no segundo item, que é quando isola só a recorrência na axila, sim tem uma diferença significativa. Então, as pacientes que fizeram mais tratamento axilar, elas praticamente diminuíram na metade o índice de recorrência regional, que é esperado, né?
E quando eles colocam isso no gráfico, né, essa diferença se mantém. Então, na hora que estratifica, a recorrência axilar isolada, ela se mostra reduzida praticamente na metade em relação às pacientes que fizeram mais tratamento. Quando isso é analisado em termos, novamente, de recorrência à distância, de recorrência locorregional geral, estratificado por comprometimento de linfonodo, vocês vejam que as curvas todas se sobrepõem, então não tem nenhuma diferença significativa. E quando vai avaliar a mortalidade, que é um dado bem importante até pelo tempo, né, que eles têm desses estudos, também não tem diferença significativa de mortalidade. Então, o que se conclui? Que, embora tenha se reduzido metade das recorrências axilares isoladas, não tem impacto disso na mortalidade dessas pacientes. Quando o autor vai e substratifica só nos estudos da era do linfonodo sentinela, que seriam os nossos estudos mais atuais, então esse resultado é exatamente igual em todos os itens que eu já falei, eu não vou repetir, não coloquei todos os gráficos, mas aqui aparece um dado interessante, que eles conseguem observar que tem uma incidência maior de linfedema nessas pacientes que foram submetidas a tratamento axilar. E agora o segundo item que foi avaliado, que eram as pacientes de dissecção versus radioterapia. Então, quando a gente analisa esse quesito, a gente tem 3 estudos na era pré-sentinela e tem 2 estudos da era sentinela, que todos conhecem, que é o Amaros e o Otoazor. Analisando a curva de recorrência locorregional, mais uma vez, não existe nenhuma diferença, então vejam, 7,3% de recidivas em 10 anos no braço da radioterapia e 7% no braço do esvaziamento. Quando é isso colocado no gráfico, dividido por recorrência à distância, por mortalidade, por qualquer tipo de morte, continua não tendo nenhuma diferença significativa. O único comentário é que na recorrência locorregional, se vocês olharem aqui ó, no gráfico, né, ele está um pouquinho, né, favorecendo um pouquinho o esvaziamento axilar, então ele vem um pouco para o lado do esvaziamento como melhor, mas não chega a ter valor significativo também. E, mais uma vez, se observa essa maior frequência de linfedema nas pacientes que foram operadas. 1,79, né, que é a ocorrência de linfedema. Então, o que se conclui, né, nessa meta-análise? Que as recorrências axilares são extremamente raras, como todos já sabem, mas que com a realização da cirurgia, do esvaziamento, a gente consegue reduzir na metade essa frequência que já é extremamente rara, mas não tendo nenhum efeito de mortalidade, né, no tratamento da doença. Por outro lado, a cirurgia praticamente dobra, né, o percentual de linfedema, e tanto comparado com a radioterapia, quando comparado só mais cirurgia versus menos cirurgia. Então, nas 2 situações se encontrou, né, um prejuízo em relação ao linfedema. Então, dos estudos de plenária, acho que eram esses 3 que eu queria colocar. Agora eu vou comentar rapidinho só um estudo que foi um pôster, na verdade, que foi apresentado, que é uma subanálise do Sinodar-1, onde eles buscam explorar, então, no perfil de doença inicial, tem um T2N0, que era o público do Sinodar-1, quantas pacientes entrariam naquela questão de ter mais de 4 linfonodos que poderiam cair na necessidade, né, do uso do abemaciclib e que a gente estaria perdendo, teoricamente, né, deixando de esvaziar essas pacientes. Então, ele vem para buscar esse dado. Então, ele vai trabalhar com as pacientes do Sinodar-1, ele pegou o braço dessas pacientes que fizeram esvaziamento no estudo, e esse braço eram, então, 403 pacientes que foram randomizadas para esvaziamento, só que dessas 403,
apenas 65 apresentaram mais de 4 linfonodos positivos e 338 ficaram entre 1 e 3 linfonodos. Então, aí você já vê que a incidência realmente desse mais de 4 linfonodos é muito pequena, né? Então, eles buscam estratificar e tentar procurar alguma característica que esteja mais associada à presença desses 4 ou mais linfonodos, e ficou com um resultado significativo o carcinoma lobular, os tumores G3 e os T2. Mas o dado mais significante foi a presença de 2 sentinelas positivos. Então, esses seriam, vamos dizer, os fatores de risco, né? Então, se a gente tem 2 positivos na congelação, a gente teria uma probabilidade maior de cair nesse grupo de mais de 4 linfonodos positivos no esvaziamento. Mas lembrando que é um percentual muito pequeno em termos absolutos, né? Então, nisso, o autor conclui justamente que, apesar, né, de terem sido identificadas esses fatores e algumas correlações positivas com mais de 4 linfonodos, pela baixa frequência que tem, eles sugerem não realizar o esvaziamento axilar, né, e que essas poucas pacientes que caem nessa situação sejam contempladas no tratamento sistêmico habitual, né, que provavelmente isso não vai ter um impacto. E o último que eu coloquei também, bem rapidinho, é um estudo de carcinoma in situ, que é interessante que ele busca avaliar a questão da margem, né? Então, ele é um estudo retrospectivo, que ele vai ver se tem uma associação, né, de recorrência local com o tamanho da margem, sendo em pacientes que fizeram cirurgia conservadora. Então, de início, ele separa 2.370 mulheres diagnosticadas com carcinoma in situ ou doença microinvasora, de 2000 a 2018. Aí ele vai excluir as pacientes da mastectomia, vai excluir os tumores bilaterais, o tumor em mama contralateral e os pacientes que perderam segmento, já ficaram 1.995. Nessas, ele exclui os pacientes que tinham margens positivas ou que tinham margens desconhecidas. Então, eles ficam com o pool de 1.866 pacientes que tinham margens livres na análise patológica final. E eles vão avaliar, então, se a margem maior que 2 milímetros ou menor que 2 milímetros tem algum impacto na sobrevida livre de recorrência. E a curva mostra que não tem impacto, né? Quando você olha o perfil de pacientes desse estudo, eles fizeram uma estratificação por radioterapia e tem as diferenças, né, naturais. Então, a maioria das pacientes tinha os receptores hormonais positivos e a maioria das pacientes fizeram hormonioterapia e fizeram radioterapia. Então, aí eles estratificam, né? A margem maior ou igual a 2 milímetros ou menor versus a realização de rádio. E aí eles encontram uma diferença significativa, uma piora, né, da sobrevida livre de recorrência no grupo que não irradiou. Então, eles concluem que uma margem negativa vamos dizer, não teria impacto, né, nesse número de 2 milímetros, desde que as pacientes façam a radioterapia. Então, teria que tomar um cuidado maior no grupo que não irradiou, que não irradiará, né, na verdade. Então, é isso. Desculpa, acho que até passei um pouquinho, mas é isso que eu queria comentar. Ótimo, Iris. Eu acho que o San Antônio é um congresso tão mais voltado para a oncologia clínica e esse ano realmente ele foi muito interessante, né? Trouxe para a gente ótimas atualizações na parte da cirurgia, principalmente da cirurgia axilar e também da radioterapia, que daqui a pouquinho o Éder vai falar, até por isso que a gente separou as nossas aulas dessa vez. Então, eu vou abrir rapidinho para perguntas, para quem tiver perguntas ou comentários para fazer da apresentação da Iris. Iris, Oi, eu tenho uma pergunta. fala, né? Tá me ouvindo? Oh. Oi. Ali, nesse trabalho da margem do carcinoma ductal in situ, ele Uhum. falava alguma coisa do grau nuclear? Não teve Não. impacto na recorrência, independente do grau nuclear? Porque a gente sabe que, né, se for um tumor de alto grau, você tem mais risco do que um tumor de baixo grau nuclear, né? Não fala nada?
Ele descreve a amostra, e na amostra, eu acho que eu não pus, né, aí, mas na amostra está contemplado dos dois tipos. Agora eu não lembro de cabeça, não é um percentual, mas Uhum, eles contemplam com alto grau, com necrose, sem necrose, assim, não é um critério para eles de seleção isso, né? Eles tá. incluíram os... Então, não teve impacto na recorrência, independente do tipo de grau nuclear, né? Não, mas pelo que eu vi, eles não, Mas, ó, vamos dizer, o são foco da 80 análise foi a ali, rádio, né? Então, eles mas eles, pegaram 80% a dos pacientes amostra. são de baixo grau, 80% era de grão, Ah, você só pegou ali o. 15% era de grau. Eu peguei aqui o estudo, ele tem Isso, 80% de baixo grau na amostra. Ah, era isso. De Só mais de alto que baixo quando. grau. grau, de alto grau ao redor de 15 e 5 não conhecido. E quando ele compara, na verdade, ele já estratifica por quem fez rádio e quem não fez rádio. Entende? Então, o que que ele busca comparar? Como o foco dele é avaliar isso, ele compara se o percentual, vamos dizer, quantas estavam no braço irradiado e quantas não. Ok. E outra coisa que eu ia te perguntar, que agora eu anotei aqui, mas nem eu tô entendendo o que que eu escrevi. Você falou que no Senomark teve. Eles incluíram o critério de com extensão extracapsular e sem extensão extracapsular como critério para esvaziar? Não, eles Que eu não permitiram. entendi. Ah, Não, permitiram na inclusão da amostra pacientes que tinham invasão extracapsular. Porque lembra, no Z011 eles se omitem, né? Que é a grande discussão, que eles não deixam esse dado claro, não, a gente não tinha isso, né? Nesse não, fica no critério de inclusão no estudo que pode entrar com invasão extracapsular. Então, quantas entraram? Foram 30, acho que 32%, se não me engano. 30 ou 32% da amostra tinham invasão extracapsular. Então, a gente acaba tendo, vamos dizer, uma representação desse grupo, né, em 30%, que é considerável. e mesmo assim, o não esvaziamento não foi inferior ao esvaziamento, mesmo com extensão extracapsular, é isso? Exatamente, ele Tá, responde essa pergunta. Esse tá, que é então tá, o ponto dele. tá. Eu só queria entender o método. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Acho que a gente pode seguir então com a parte da radioterapia, Éder. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Conseguem ver? Sim, Eita, aham, tudo certinho. tem que apareceu um monte de coisa na minha frente. Pronto. Bom, eu já também tinha separado um pouco do Senomac, mas acho que até por causa do tempo, e acho que sem dúvida o estudo mais importante é o B51, né? Vou falar sobre ele e para que a gente converse. Os outros interessantes a Elis acabou apresentando, que era esse de imagem do CDIS e o Senomac, né? Bom, o B51, todo mundo já ouviu falar dele, né? A gente ele se propôs a avaliar o benefício da radioterapia nodal tanto em paciente submetido a mastectomia que fez rádio da parede mais nodal, quanto de paciente submetido à cirurgia conservadora, que acabou permitindo a irradiação só da mama ou da mama mais a drenagem, né? A gente já sabe dos benefícios da radioterapia adjuvante para pacientes com axila positiva, com a abordagem inicialmente cirúrgica, a gente precisava conhecer qual seria se esse benefício se mantinha num paciente com quimioterapia neoadjuvante, com axila N1, que a axila passasse a ser uma respondedora patológica completa pós-adjuvante. É isso que esse estudo se propôs a avaliar. No desenho dele, então, ele permitiu pacientes de T1 a T3 com N1, que a axila fosse comprovadamente positiva, né, com biópsia ou agulha, o paciente submetido a tratamento neoadjuvante com quimioterapia e os pacientes
com terapia anti-RE, e eles poderiam, e a abordagem da axila, amostragem tanto por esvaziamento quanto com linfonodo sentinela seguido ou não de esvaziamento. Estratificação como tipo de cirurgia, né, mastectomia ou cirurgia conservadora, o status hormonal, status RE, presença ou não de quimioterapia adjuvante, e da resposta na mama também, além da axila. Randomizado, então, para ausência de radioterapia nodal, com a radioterapia da mama na cirurgia conservadora, né? Ou ausência de tudo quando feita uma mastectomia, com a radioterapia nodal da mama e da parede na presença da mastectomia. O objetivo primário do estudo, então, avaliar essa radioterapia nodal e o impacto dela no intervalo livre de recorrência invasiva de câncer de mama, que foi definido como qualquer recorrência local, de invasão local, regional, distância ou morte por câncer de mama. Esses aqui os endpoints secundários, né? Intervalo livre de recorrência local regional, intervalo livre de recorrência distância, sobrevida livre de recorrência, sobrevida global e toxicidade. De novo, só com um pouco mais de detalhe, então, para ter um T3N1, assim, pacientes N2 e N3 não foram permitidos no estudo. A biópsia é obrigatória para comprovar a metástase. O paciente tinha que completar mais de 8 semanas de quimioterapia neoadjuvante, junto da terapia RE, quando indicada. E a axila, a avaliação de comprovação patológica da axila, acessada tanto por linfonodo sentinela, quanto por esvaziamento axilar ou ambos. Cirurgia da mama foi permitida as duas abordagens, tanto a mastectomia quanto a cirurgia conservadora, e era mandatório conhecer o status hormonal e RE do paciente no estadiamento. Algumas considerações estatísticas, acho que eu vou passar para a gente ter um pouquinho mais de tempo. Então, um estudo robusto, com 1.640 pacientes randomizados, com algumas exclusões, acabou sendo avaliados para randomização quase 1.600 pacientes, com follow-up não muito longo, aí de 60 meses. Aqui as características, né, que é bem importante a gente destacar, a gente tem bastante paciente jovem, né? Quase 40% dos pacientes tinham menos de 50 anos de idade, vários pacientes com tumor, a maioria deles com tumor T2, né, que tinha também alguns T1 e T3. A distribuição de subtipos é interessante, se a gente somar aqui os pacientes RE positivo e triplo negativo da morte, a gente tem quase 80%. Então, a gente tem pacientes de um grupo de risco até mais alto, bem representados aqui. Tá? O bom balanceamento entre as cirurgias, a abordagem da axila, a taxa de resposta na mama, e quase ninguém fez quimioterapia adjuvante no tratamento. Bom, o endpoint primário, então, como o intervalo livre de recorrência invasiva, a gente vê que foram as curvas praticamente superponíveis, né, tanto no grupo de radioterapia nodal quanto de radioterapia não nodal, com relativamente baixo número de eventos, sem diferença estatística entre eles. Nos outros endpoints secundários, intervalo livre de recorrência loco-regional, número de eventos extremamente baixo aqui, né, nos dois braços, um pouquinho mais alto no grupo que não fez radioterapia nodal, mas as curvas superponíveis, sem diferença estatística, destacando que quando você vai separar a recorrência local do regional, a gente vê que a recorrência em quem não fez a radioterapia nodal foi justamente mais regional do que local, ou seja, a falha aconteceu justamente mesmo onde o paciente tinha um maior risco, né, e não fez o tratamento que até então era o estándar. Apesar disso, todos os desfechos foram não estatisticamente significativos, intervalo livre de distância, de recorrência à distância, a sobrevida livre de recorrência, a sobrevida global, todos eles sem significância estatística, tendo a indicação ou não da radioterapia. Na análise de subgrupos também, que todas as curvas passam, né, o intervalo aqui do 1,
não há diferença estatística entre os subgrupos, mesmo no tipo de cirurgia, na presença de resposta da mama, isso acabou não impactando. Idade, nada conseguiu, nada teve um peso significativo. Tem uma tensão, assim, devido talvez ao baixo número de casos, né? A gente tem um deslocamento da curva aqui do triplo negativo, favorecendo a não indicação, que é meio um contra óbvio, né? Contra o que a gente pensaria, até para a gente ter cuidado quando a gente fala, essa curva aqui tendeu àquele lado, então talvez seja melhor. Ou talvez seja melhor que está para o lado errado. Tipo, logicamente falando, a gente tenderia a pensar que o triplo negativo seria aquele paciente que talvez se beneficiasse demais, né? De mais rádio, e a curva ali está para o lado de lá. Então, assim, só para a gente ver que talvez o número baixo de eventos façam alguma confusão, a gente realmente precisa confiar no que é estatisticamente significativo e não falar, mas tendeu a isso, tendeu aquilo, isso acaba sendo um pouco perigoso, né? Sobre a toxicidade, assim, é claro que a toxicidade em quem fez radioterapia nodal acabou sendo um pouquinho maior do que no paciente que não fez, tá? Mas nada muito relevante. Quando pensa em toxicidade mais grave, elas foram baixíssimas, a toxicidade de L3 foram baixa nos dois grupos, um pouquinho mais alta na radioterapia nodal, mas ainda assim bastante baixa. A conclusão dos autores, então, é que num paciente clinicamente positivo, com uma axila comprovadamente positiva, em que tem uma resposta patológica avaliada, seja por linfonodo sentinela ou por esvaziamento axilar, em que a gente tem um YPT0, uma resposta completa da axila. Não houve benefício em se fazer a radionodal em nenhum dos desfechos, tanto no primário quanto nos desfechos secundários. Esses achados acabam confirmando, a gente já tinha evidência de que a cirurgia de esvaziamento não era necessária, né? Então a gente já estava só com biópsia de linfonodo sentinela, não indicando quando negativa não esvaziando. Então, agora a gente parece ter informação de que, além da não necessidade de esvaziar, talvez a gente não tenha também a necessidade de indicar radionodal para esses pacientes. A gente tem algumas considerações assim a fazer, né? Deixa eu parar o compartilhamento aqui para a gente conversar. Que eu acho que assim, o follow-up ainda é curto, né? A gente tem um follow-up ali de cerca de 60 meses, talvez a gente precise um pouco mais de follow-up. A aderência, uma das coisas que foram discutidas nas discussões da apresentação foi que a aderência à hormonioterapia nos pacientes do B51 foi assustadoramente alta, assim, talvez não tão real quanto que a gente vê no todo dia. E ainda não temos a publicação total, né, para a gente avaliar um pouquinho melhor. Ainda não houve recomendação de mudança de conduta, mas acho que talvez seja esse o caminho, porque assim, é um estudo que a gente estava esperando bastante, ele traz informações bem robustas, tem, claro, coisas a serem levantadas e questionadas. Uma delas será que o paciente que manteve doença na mama, respondeu na axila, mas a mama ainda tem doença, principalmente no triplo negativo ou no REC, a gente sabe que são marcadores prognósticos ruins. Será que esses pacientes a gente também poderia deixar de fazer? Acho que esse trabalho não consegue responder isso, né? Ele não foi desenhado para isso, não consegue responder isso. Então, acho que os pacientes que, apesar da axila zerarem, mantêm doença na mama, acho que a gente não pode estender isso, pelo menos hoje em dia. E pensar, assim, ver como a gente vai seguir, porque eu imagino que, principalmente o grupo da mastologia, ao ver os resultados do B51, eu acho pelo de vocês, a impressão, o Rico e o Daniel tem, a Paula também de impressão do trabalho, porque nosso receio agora todo mundo começar a fazer uma mastectomia, vem tudo negativo e ninguém mais vai acabar fazendo a rádio. Não sei se o B51 nos dá realmente, pelo menos agora, que nenhuma sociedade, ninguém recomendou ainda uma mudança de conduta formal. Acho que a gente precisa discutir bem e tomar cuidado para categorizar. Eu tenho até um exemplo, eu tinha até separado de uma paciente que eu vou atender amanhã, é uma esposa de um colega nosso, do grupo mesmo, ela fez a quimio com outro oncologista, mas a cirurgia com a gente. É um paciente triplo negativo, um T2 que acabou sendo N0,
que a biópsia foi negativa na axila dela, mas uma lesão que foi negativa, né? A ressonância dela pré-ópera, uma lesão de 3 centímetros. Fez o keynote, foi para cirurgia, veio com resposta completa na mama, na axila também. Apesar da biópsia da axila dela ter sido negativa, o anátomo patológico mostra que tem sinais de resposta à quimioterapia. Tá? Ela ainda não tem imune, a gente também não sabe qual é o impacto das células tumorais isoladas nisso, o trabalho não consegue responder, não foi desenhado para responder isso. E aí eu tenho essa paciente que eu vou atender amanhã, então ela era um T2N1, apesar da gente da biópsia ter sido negativo, que respondeu, e só que ela fez cirurgia conservadora, né? O que mudaria na abordagem, se eu conseguir o B51, é não irradiar a drenagem dela. E se o B51 não tivesse sido apresentado, eu iria irradiar a drenagem dela, uma menina jovem. Então, assim, a gente tem o trabalho apresentado e o dia a dia aí correndo todo dia para a gente saber o que fazer. Acho que esse trabalho é muito interessante e a gente precisa conversar bastante sobre ele. Perfeito, Éder. É um trabalho que todo mundo espera, principalmente acho que o pessoal da reconstrução mamária, que não só os mastologistas, mas vai trazer bastante benefício se a gente realmente conseguir descalonar a radioterapia para algumas pacientes, né, com segurança. Paulinha, Daniel, querem fazer alguns comentários? Oi, boa noite. Não vou dizer que estava com saudade de todo mundo, porque a gente tem se falando por aí, né, pelos telefones, mensagens e tudo mais. Mas essa questão do B51, acho que a gente estava na expectativa. Na verdade, ele era para ter saído agora em 2024 e acabou saindo, quer dizer, sendo apresentado em dezembro de 2023. Na prática, a gente está fazendo já, né? Porque a nossa expectativa era essa, a dúvida maior era essa. Será que a paciente que teve resposta patológica completa merecia ser tratada da mesma forma que a paciente que teve um RCB3, um RCB2, que era isso que a gente estava fazendo, né? Então, eu tenho feito, na prática, a gente tem feito à medida que tem aparecido essas pacientes. Claro que a gente, num primeiro momento, fica com receio, porque você coloca todo mundo na mesma situação, né? Veja que o nosso receio sempre foi a paciente jovem, triplo negativo, e esse estudo ele coloca todas elas ali. A amostragem tem isso mesmo, né? Grande parte das pacientes menor que 40 anos. Então, a princípio, a gente está entrando num caminho provavelmente de descalonamento que talvez, à medida que o tempo for passando, a gente vai ficar mais seguro disso tudo. O trabalho veio para mostrar isso, mas tem mais um que vai ser apresentado esse ano, que é o Alliance, que talvez venha a confirmar, espero que sim, né? Para a gente também não ficar numa situação difícil, mas a princípio a Alliance também talvez vá colocar essa resposta para a gente em relação a isso. Tomara, né, Paulinha? Uhum. Oi, Daniel. pessoal, boa noite. Trabalhos aí muito interessantes, robustos. Acho que o Éder colocou muito do dilema, acho que para todos nós, né? Então, sem dúvida, tem alguns subgrupos que essa adoção ela é mais tranquila, né? Por exemplo, o HER2 puro, super expresso, uma resposta completa no paciente que vai fazer bloqueio da via aérea adjuvante. É um grupo que a gente fica bem tranquilo. O triplo negativo, estou com você, Éder, também incomoda um pouco. Gostaria de ver os dados publicados mais maturados. E o luminal, que 5 anos ainda é um período um pouco mais curto. Mas eu acho que boa parte desse nosso receio vai ser bem mitigado quando eles publicarem o trabalho. E a Paula tocou num ponto muito importante, né? É uma mudança muito robusta de conduta e todos nós queremos, claro, escalonar o tratamento pensando em qualidade de vida, mas fazer isso de forma segura para o paciente. Então, alguns trials a mais que caminham na mesma direção, sem dúvida, vai deixar todo mundo mais tranquilo. Eu acho que desde a apresentação deve ter 2, 3 pacientes que não propus radioterapia, mas nesse grupo, né? HER2 puro, super expresso, aquele grupo que você já vinha discutindo há muito tempo, tem vários outros trabalhos menores mostrando a segurança, e eu acho que isso vai sendo expandido conforme for tendo adoção e tendo estudos focando em pontos da vida cotidiana, né? Como o Éder pontuou.
Dito isso, um trabalho assim muito bom, robusto, com boa representatividade, que eu acho que vai impactar positivamente a vida das nossas pacientes. Só perguntar uma coisa agora, aproveitando esse gancho do Daniel e do Éder, né? Na verdade, o trabalho foi fantástico, em San Antônio foi super bem comentado, é óbvio. Mas, assim, a triplo negativa, é claro, por mais que a gente venha a trabalho, a gente tem tanto medo de triplo negativo, porque a gente não consegue diferenciar quem é o triplo negativo pior ou melhor, e que está no grupo, e ele mostrou ali no gráfico que realmente nesse grupo teria uma coisa a mais que a gente tivesse realmente que fazer radioterapia. Mas aí, com o Daniel, eu só pergunto assim, quando você fala assim, o R2 puro, e você ainda tem assim eu senti que você fala meio que um senão ainda no luminal, né? Você acha que o luminal você também teria mais esse receio? Por que que eu pergunto isso, né? Porque assim, o E2 puro a gente acaba tendo aquelas respostas super boas, o luminal a gente tem aquela coisa do paciente que tem mais doença na axila, a mais comprometida é o que a gente preocupa mais, mas que seria mais relacionada a uma recidiva sistêmica do que uma recidiva locorregional, né? E o que eu acho engraçado, e aí eu vou fazer um contraponto da oncologia versus a radioterapia, é que quando a gente fala da paciente luminal e a gente vê o estudo, por exemplo, do abemaciclib adjuvante, 5 anos não foi considerado follow-up curto, então quase todo mundo querendo votar abemaciclib adjuvante para escalonar, né? E aí, quando a gente começa a ver um trabalho que é desescalonar, aí os 60, tipo assim, os 5 anos já não é um follow-up curto para luminal e não tem uma mudança de conduta. Então, eu queria ver sua opinião em relação a isso, tá? Só para polemizar um pouquinho. Esse é um ótimo ponto, né? Na verdade, não tem uma resposta absoluta. Eu acho que quando a gente pensa em mudança robusta de conduta, então pensando em hipofracionamento moderado, radioterapia parcial da mama, pensando em leito com externo, né? A maior parte das mudanças robustas para tumor de mama iniciais, que quase sempre são luminais, vieram com 10 anos, porque foi convencionado que o desfecho em 10 anos ele é considerado apropriado já para um tumor que tem recorrências a muito longo prazo. Então, eu acho que quando a gente pega curvas de recorrência e pensa HER2 e triplo negativo, os desfechos locais ali basicamente já foram. Luminal, a gente vê isso acontecendo por muito mais tempo. Então, não sei a opinião do Éder ou da Paula, mas eu não pensaria em mudar a conduta para um tumor que tem expressão de receptores hormonais positivos sem dados de 10 anos de forma assim muito abrangente. Eu acho assim, cabe a discussão, cabe a ponderação, mas eu acho que eu não ficaria tranquilo em bater o martelo para um tumor que a gente vê uma taxa de recorrência de 1% a ano, com dados aí de 20, 25 anos, a mudar com um trabalho de 5 anos. Até curiosamente, aquele trabalho, claro, reflete outra era, de radioterapia pós-Masté, foi publicado há 2 anos atrás, o follow-up de 25 anos e a curva segue com uma diferença grande, sabe? Então eu acho que para tumor luminal, com esse background, eu seria mais conservador. Não sei se o Éder e a Paula pensam parecido. Eu acho que o Em Cleverton, relação... só um Desculpa. pouquinho, Cleverton, você quer falar antes, que eu acho que ele está na vez, Paula. Tá, desculpa. Não, o que eu acho é o seguinte, eu concordo muito com o que a Ana falou. A gente é muito entusiasta de escalonamento e muito desentusiasta de descalonamento. E o que está acontecendo nesse segmento específico da radioterapia hoje foi o que aconteceu conosco na cirurgia, quando há 20, 25 anos atrás entrou o linfonodo sentinela. Havia uma descrença muito grande de que você preservar uma axila, que antes era um tratamento standard, né, consagrado, né, não pudesse trazer algum grau de prejuízo para o paciente. E a gente, hoje, depois de tantos anos, enxerga que o grau de prejuízo era o esvaziamento axilar e não a deixar de fazê-lo, né? E aí eles mostrou algumas evidências cada vez mais robustas. Então, assim, para mim, e eu acho que para a maioria de vocês, ou para todos vocês, não foi surpresa de que esse estudo veio ser negativo, ou seja, sem não inferioridade. Do mesmo jeito que para mim vai ser, não será surpresa se no Alliance mostrar o benefício da radioterapia em detrimento ao esvaziamento axilar. Isso a gente já tem dados de adjuvância,
eu não vejo nenhuma diferença na neoadjuvância. É assim, Acho Que que boicotaram, Cleber. aproveitar a Paula, então. Paula, continua lá com a tua pergunta, daqui a pouco ele Não volta. fui eu que deixei ele cair. É, ele apareceu de novo, não? Não, pode Aí, ir. aí, Vai tá a voltando, Outro. conexão. acho que dá tempo de você falar. O caiu, Cleberton ou eu? Ah, voltou. Tá. Pode continuar, Kleber, tu então. caiu. É assim, eu discordo um pouco de não ter maturação. Primeiro, nos triplo e nos ré, as recidivas elas são bem mais precoces. E segundo, que mesmo nos luminais, as recidivas axilares elas tendem a ser mais precoces. Então, eu acho assim que a gente tem o estudo com mais evidências científicas, ou o estudo mais robusto mostrando nesse caminho. É óbvio que vão ter individualizações, mas eu acho que a gente tem que acreditar no estudo ou contrapor com outros que sejam mais robustos ainda. Obrigado. Posso ir, Karina? Pode, claro. Tá. Então, só para complementar em relação aos luminais, para a gente relembrar que, na verdade, esses estudos com luminais são os que são mais fáceis de você executar, porque são pacientes que você, a princípio, tem uma sobrevida mais longa. E que, principalmente, quando a gente começou a omitir radioterapia, eram nas pacientes luminais. Então, quando a gente começou com IORTC, com aquelas pacientes de 70 anos, até onde a gente chegou agora, que é o Lumina, que para omitir radioterapia nas pacientes em torno de 60, 65 anos, estão incluídas somente as pacientes, a princípio, luminais. Então, a gente está caminhando com os luminais, porque realmente é mais fácil de você conseguir evolução longa, né? Ou seja, essas pacientes raramente você vai ter sobrevida curta, na grande maioria das vezes, então a gente está saindo de omissão para descalonamento, principalmente nas pacientes luminais. E são essas HER2 e triplo negativo, que até pouco tempo atrás a gente não tinha tanta possibilidade de ter grandes drogas para essas pacientes. Então, atualmente a gente está tendo, mas as luminais, nesse sentido, elas estão ganhando porque a gente já está andando um pouco mais, né? Então, paciente começou a omitir de 70 anos, depois 65, 60 anos, o Lumina, acho que com 50, 55 anos, ele está colocando, claro que é uma idade jovem, mas a princípio essa paciente teria que ser receptor positivo, ou seja, pacientes luminais. E agora a gente está falando em descalonar, não está querendo omitir de uma paciente que tem uma doença linfonodal, a princípio evidente, né? Eu acho como assim, é um ponto difícil, é uma mudança de conduta bastante imponente, né? Assim, é um trabalho, um primeiro trabalho. Concordo que vão vir outros na mesma linha, mas é o primeiro e isso nos traz uma sensação de insegurança. Realmente concordo, tipo, descalonar é mais difícil do que escalonar, você fica receoso de deixar de ofertar alguma coisa. A época do Sentinela, imagino como os cirurgiões devem ter se sentido. Eu acho que é mais ou menos realmente uma boa comparação com o que a gente está sentindo. É difícil você, quando vem uma cirurgia conservadora e você eu vou pegar um pouco dos linfonodos ali, vou acertar, subo o meu tangente, você acaba se compensando de alguma forma. Mas na paciente da mastectomia, acho que vai, assim, eu fazendo um paralelo com a dificuldade, logo depois do Amarso, a gente fez uma enquete num grupo ali com mais de 300 terapeutas no WhatsApp e te digo que 70% deles disseram que não estão confiantes em mudar sua conduta ainda. Pelo menos, vamos esperar a publicação e a gente precisa consolidar isso para fazer isso com mais propriedade, né? Acho que esse é o caminho. Assim. Mas concordo que chegaremos, vamos seguir por essa via. Acho que é uma via que não tem retorno mais não. Que bom. Mais alguém? Perfeito, acho que foi um ótimo início de 2024. Parabéns, Iris, parabéns, Éder, obrigada, né, pelas excelentes aulas. Semana que vem, excepcionalmente, a gente vai ter uma reunião presencial. A gente vai ter uma reunião promovida pela AstraZeneca do ENHERTU. A Ana Cleia e a Ana Maria vão estar apresentando, e a nossa reunião daí vai ser lá no Pobre One. O Cleberton confirma para mim e eu confirmo para vocês no grupo horário e local, tá bom? Então, boa noite a todos, obrigada pela presença de todos e
Até semana que vem. Boa Boa noite, noite. Boa pessoal. noite. Abraço, Boa tchau, Tchau. noite, tchau. boa noite a todos. Boa noite, boa noite.